Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou iniciar, aliás, eu já iniciei, eu vou contar um pouquinho para vocês a leitura da obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, tá? Hoje é dia 6 de agosto e agora são. Peraí, ai, não dá pra ver o horário aqui. Aqui. São 2h05 da tarde, tá? 14h05. E assim, eu já iniciei a leitura porque o que, que aconteceu? Não sei se vocês lembram, se vocês me acompanham, provavelmente vocês devem saber que o meu iMac, que é o meu computador principal, que eu uso pra tudo nessa vida, ele deu um problema, né? Na hora que eu tava passando alguns vídeos pra editar, né? Concluindo algumas edições, ele deu um pau. Não sei o que aconteceu. Eu suspeito que seja um HD, né? E aí, sendo um HD, realmente eu provavelmente tenha perdido tudo, né? Mas coisas da vida, né? Por sorte, as coisas principais eu tinha salvo na nuvem, mas assim, realmente uma boa parte de coisa eu devo ter perdido. E assim, eu já tinha feito alguns vídeos, né? Do diário de leitura desse livro. E aí, por conta disso, eu devo ter, né? Espero que dê pra recuperar alguma coisa, mas eu acho bem difícil. E assim, com isso, eu tive que adiar um pouco a leitura aqui, e aconteceram algumas outras coisas também, e aí não deu pra eu dar a atenção merecida. E assim, a minha ideia, pessoal, é fazer esse diário de leitura, né? Para mostrar para vocês como que é a evolução da leitura dessa obra, tá? E também o meu plano é ler 3 horas por dia. 1 hora pela manhã, 1 hora pela tarde, 1 hora à noite, tá? Obviamente que vai ter um dia ou outro que isso não vai dar certo, daí eu posso ler um pouquinho a mais à tarde para compensar o horário da manhã, a gente vai fazendo essa, esses bem bolados aí ao longo do processo de leitura. Mas a minha ideia, a minha intenção, né, é ler 1 hora amanhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite, tá? E por conta desse problema que eu tive com o computador, eu já tinha iniciado a leitura, eu já li até a página 60 e. Deixa eu ver. 64, tá? Eu li até a página 64. E já fiz até algumas marcações aqui com os meus post-its, já grifei algumas coisas que eu achei legal. E assim, até esse momento, pessoal, até esse momento que eu iniciei a leitura aqui, eu tô achando bem legal. E a escrita do Victor Hugo, como eu já tinha uma ideia, assim, ela é muito detalhista, né? Ele gosta de dar os detalhes, assim, os mínimos detalhes de tudo. Então, às vezes ele pausa a narrativa para poder contar a história e não sei o que, as digressões, né, as famosas digressões do Vitor Hugo. E eu achei uma coisa bem interessante, que essa versão aqui, essa edição da Martin Claret, que é a que eu estou lendo, ela tem bem no iniciozinho uma breve história do Vitor Hugo, né? E eu achei interessante que alguns autores brasileiros se inspiraram na escrita do Vitor Hugo para a própria escrita. E três grandes nomes que eu posso citar aqui para vocês, que está mencionado aqui, é o José de Alencar, né? Já tem, inclusive, resenha da obra Senhora aqui, né, no canal. O Castro Alves e também o nosso grande Machado de Assis. Então, esses três grandes autores aí se inspiraram no Vitor Hugo. De alguma forma, eles se inspiraram no Vitor Hugo para as obras pessoais, né, para as obras deles. E eu achei isso bem interessante. E assim, agora eu tô então na página 64. Na verdade, eu terminei a 64. E aí agora eu vou dar sequência aí. Agora são 2h05, né? Peraí, deixa eu ver. Já não são mais 2h05, ainda mais. São 2h09. Então vamos considerar 2h10. Então eu vou ler até as 3 horas e 10 minutos de hoje, tá? E como eu tô iniciando agora à tarde, então eu vou ler à noite. Eu vou tentar ler 2 horas para compensar 1 hora da manhã que eu não li, tá? Então eu vou ler 1 hora agora e depois à noite eu leio 2 horas, tá bom? E aí eu vou contando pra vocês como é que tá sendo, entendeu? E eu vou tentar postar o vídeo
durante uma semana, tá? Excepcionalmente essa semana eu vou postar o vídeo no domingo, contando a evolução até domingo. E aí na semana que vem, aí eu posto da semana completa, de segunda até o próximo domingo. E a gente vê como é que vai ser a evolução dessa leitura aí, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse diário de leitura da obra Os Miseráveis, né? Eu estou bem empolgada porque se fala muito, né, dos musicais, dos filmes, eu ainda não assisti nenhum, mas eu quero ler primeiro para depois assistir, porque é muito melhor quando você já sabe, né, quando você já lê o livro e depois você assiste alguma coisa, né, referência ali, né, baseada, você consegue se lembrar. Quem nunca, né? Tipo, essa parte do livro eu lembro, não sei o que, eu tava lá, no livro tava diferente, não sei o que. Então, tipo, realmente é um negócio especial quando a gente tem, como é um livro bem, né, calhamaço. Então, né, eu espero que, né, eu vou dar o melhor de mim nessa leitura. Que eu tenho uma leitura dinâmica, eu leio rápido, mas ainda que eu quero ter toda, né, dar toda uma atenção especial, porque realmente é algo que vai me prender, eu tenho certeza. Então é isso. Espero que vocês gostem. E ao longo da semana, então, eu vou gravando. E ao fim da semana eu compilo tudo, edito e posto aqui pra vocês, tá? Então, já deixa meu like, compartilha muito. E se você já leu Vitor Hugo, se você já leu qualquer outra obra do Vitor Hugo ou Os Miseráveis, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Tô bem curiosa pra saber a sua opinião sobre essa obra ou qualquer outra obra do Vitor Hugo. Se você gostar, né, deixar de sugestão aí, também deixa aqui pra mim, tá bom? Obrigado, pessoal, e vamos lá iniciar a leitura aqui da obra Os Miseráveis. E, pessoal, eu, né, deu aqui 3h15, tá? 3h15 agora, da tarde. E eu li até a página 92, tá? Eu li até a página 92. Eu tive que fazer umas pausinhas. Opa, eu tive que fazer algumas pausas aí, mas eu li até a página 92. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou ler para vocês 2 parágrafozinhos bem pequenininhos que eu destaquei aqui. Na página 67, eu destaquei essa parte aqui de uma conversa entre um bispo, né? Com que ele fala assim, à noite, antes de dormir, disse ainda, 2 pontos, né, aspas, nunca temamos nem os ladrões, nem os assassinos. Estes são perigos externos, pequenos perigos. Temamos a nós mesmos, os preconceitos. Esses são os ladrões, os vícios. Esses são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Que importa o que ameaça a nossa vida ou as nossas bolsas? Preocupemo-nos apenas com o que ameaça a nossa alma. Eu achei bem profundo essa parte. E outra na página 79 também. Esse é bem pequenininho. Ele fala assim: não basta acabar com os abusos, é preciso modificar os costumes. O moinho se foi, mas o vento ainda permanece. Achei bem legal também essa parte aqui. Então, à noite eu vou tentar ler mais 2 horas. Eu ainda não sei o horário que eu vou começar, mas eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês, tá, gente? Então, é isso daí. Vamos lá. Ainda tem muito chão pela frente, né? E eu tô aí na página... Nem lembro agora, gente. 93. Agora eu vou pra 93. Eu li até 92, tá? Eu acredito que à noite eu consiga ler pra lá de 100, né? Porque em 1 hora eu li... Nem sei quantas que eu li. Agora, é que eu tive que fazer umas pausas aí, né? E agora tem um monte de coisa pra fazer. Mas à noite eu vou ler 2 horas daí. E aí a gente volta aí. Eu gravo pra vocês um pouquinho aí e a evolução. Tá bom? Beijo! Pessoal, eu vou retomar aqui a leitura, tá? E agora são 8h28. Então eu vou tentar ler até umas 10h30 da noite, tá? Talvez eu tenha que fazer umas pausas aí, tudo, mas vou tentar ler essas 2 horas direto aí.
E aí eu volto daqui a pouco então pra contar pra vocês como que tá aí a leitura, beleza? Bom, pessoal, agora são 10h15. Não deram as 2 horas, mas eu já vou concluir aqui a leitura de hoje, tá? Porque, né, já tô bem cansada e eu preciso dormir, amanhã acordar cedo e tudo mais, então amanhã eu retorno com a leitura aí. Bom, eu li até a página 154, tá? Parei aqui, ó, página 155, amanhã vou começar a página 155. Mas anotei aqui algumas coisas que quero comentar com vocês, quero ler pra vocês algumas partezinhas aqui e comentar também o que eu tô achando até esse momento, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Bom, aqui na página 117, pessoal, eu grifei 2 pedaços que eu achei muito legal. Porque daquela página que eu tava até essa que eu li, a gente conhece o personagem principal, né? Que é o Jean Valjean, né? Que é aquele que foi preso durante 19 anos porque roubou um pedaço de pão, né? Porque tava com fome. Então, e aí a gente conhece a história dele, a gente vê como é que aconteceu, os fatos, né? Por que ele ficou tanto tempo preso, porque a princípio a pena dele não era 19 anos, mas é que foi aumentando a pena dele, porque ele tentava fugir, ele tentava fazer as coisas, né? Por mau comportamento e tudo mais, então a pena dele foi aumentando até chegar nos 19 anos, que foi o tempo que ele ficou preso, né? E aí a gente vê aí ele voltando, né, sendo solto, né? E aí ele tenta voltar, né, à sociedade, né? Ele tem um dinheiro porque, né, ele saiu com um dinheirinho lá da prisão, porque ele fazia trabalhos na prisão, então ele ganhava por isso. Mas ele mesmo falando que tinha dinheiro e tal, ninguém queria ajudar ele, né? Ele foi em uma hospedaria, a princípio quando o dono da hospedaria viu ele com dinheiro, ok, beleza, só que daí quando falaram, esse daí é aquele que saiu da cadeia, tá. Então, quer dizer, ele passou por vários lugares, pediu ajuda, mas ninguém quis. Até que ele foi bater na porta do bispo, né? Que foi quem concedeu ele um prato de comida, uma cama quente, enfim, tudo mais e tal. Só que aí Jean Valjean surrupiou ali os talheres de prata e tudo mais e se escafedeu, né? Ainda que depois de um tempo conversando com o bispo, ele começou a refletir, a pensar e tal. Ele tava naquele sentimento, será que eu devo, será que eu não devo fazer isso? Mas ele fez. Só que daí, não demora muito, ele volta, né? Alguns soldados ali capturam ele e volta, fala, olha, bispo, a gente encontrou esse cidadão aqui, esse meliante aqui com esses talheres e tal. Aí o bispo, muito bondoso, falou assim, viu, você esqueceu de levar os castiçais. Por que você não levou os castiçais também? Então, tipo, pra não piorar a situação dele, entendeu? E nessa hora o Jean Valjean se sente muito culpado, né? Porque, poxa, ele roubou, mas o bispo segue querendo ajudá-lo, né? E tudo mais. Enfim, gente, pra não entrar muito mais em detalhes, eu vou ler então as partes que eu separei aqui, tá bom? E aí a gente continua aí amanhã com a leitura, mas eu quero ler essas partes que eu grifei, que eu separei, porque eu acho que vale super a pena eu mencionar. Quando o Jean Valjean aparece, né, na casa paroquial, lá no lugar onde o bispo vive, com as duas outras irmãs, ele diz assim, padre, o senhor é bom, não tem desprezo por mim, recebe-me em sua casa, manda acender os seus castiçais, e eu não lhe escondi de onde venho.
nem que sou um homem desgraçado. O bispo, sentado perto dele, tocou de leve a sua mão. Poderia não ter dito quem era. Esta casa não é minha, é de Jesus Cristo. Aquela porta não pergunta a quem entra se tem nome, mas se tem alguma amargura. O senhor sofre, tem fome e sede. Seja bem-vindo. Não me agradeça por isso. Não diga que eu o recebo em minha casa. Ninguém aqui está em sua casa, a não ser aquele que precisa de asilo. Digo isso a quem passa. Aqui estão em casa mais que eu mesmo. Tudo o que há aqui é de vocês. Que necessidade tenho de saber o seu nome? Além disso, antes que me digam, vocês têm um nome que eu já conhecia. E o homem arregalou os olhos. Verdade? O senhor sabia como me chamo? Sabia, respondeu o bispo. Chama-me meu irmão. E na mesma página, gente, tem uma outra parte que eu sublinhei aqui, que ele diz assim: mas lembre-se que haverá mais alegria no céu pelo rosto lavado em lágrimas de um pecador arrependido do que pela cândida veste de 100 justos. Se saiu desse lugar doloroso com pensamentos de ódio e de raiva contra os homens, é digno de pena. E se saiu com pensamentos de benevolência, de ternura e de paz, vale mais que qualquer um de nós. Aí depois eu separei mais um. Deixa eu ver aqui. Esse aqui primeiro, peraí. Opa, aqui, ó. Na página 124, é bem interessante. O Jean Valjean, esse personagem, ele foi inspirado em Pierre Maurin, acho que é assim que fala, Pierre Maurin, que teve a prisão decretada por roubar um pão. A sua história foi a inspiração do autor, do Victor Hugo. Então, o Victor Hugo se inspirou nessa história para poder criar o Jean Valjean. Achei bem interessante, quis marcar aqui. Outra que eu marquei aqui foi da página 129. A natureza humana transforma-se assim completamente? O homem que saiu bom das mãos de Deus pode tornar-se mal pelas mãos do homem? A alma pode ser refeita pelo destino e tornar-se má se for ruim o destino? O coração pode tornar-se disforme, contrair deformidades e enfermidades incuráveis sob pressão de um desproporcionado infortúnio, como acontece com a coluna vertebral sob uma bobada extremamente baixa? Eu achei legal isso daqui também. Aí ele continua, né? Acaso não há em toda a alma humana, acaso não havia, em particular na alma de Jean Valjean, uma primeira centelha, um elemento divino, incorruptível nesse mundo, imortal no outro, que o bem pode desenvolver, atiçar, acender e fazer fulgurar esplendidamente, o que o mal jamais pode apagar inteiramente? É uma pergunta, né? Aí aqui também na página 140, estancou, trêmulo, atordoado, caindo nas pontas dos pés, sobre os calcanhares. Ouviu suas artérias baterem nas têmporas como dois martelos, e parecia-lhe que sua respiração saía do peito como o ruído do vento que sai de uma caverna. Parecia-lhe impossível que o horrível clamor daquela dobradiça irritada não abalasse toda a casa, como o tremor de um terremoto. A porta empurrada por ele tinha dado alarme. Havia chamado. O velho não tardaria a levantar-se. As duas velhas não tardariam a gritar, e logo viriam em socorro. Antes de um quarto de hora, a cidade estaria em movimento e soldados a postos. Por um momento, considerou-se perdido. Essa hora foi a hora que o Jean Valjean ia surrupiar as coisas lá, né? E aí, fez um barulhão, ele estava todo preocupado, todo fazendo tudo com maior cuidado para não fazer barulho, para não acordar ninguém. E aí fez um barulhão, a porta rangeu, fez um barulhão e ele ficou com medo de ser pego. Na página 150, foi seu último esforço. Os joelhos curvaram-se bruscamente, como se um poder invisível o oprimisse repentinamente. Com todo o peso de sua consciência, caiu esgotado sobre uma pedra, os punhos na cabeça e o rosto contra os joelhos, exclamando: sou um miserável.
Então, com o coração partido, desatou a chorar. Era a primeira vez que chorava em 19 anos. Essa parte aqui é quando o Dieval já bem longe de onde ele tinha passado, né? Tava já indo para outra cidade. Ele encontrou um menininho e o menininho tinha uma moeda e ele pisou em cima da moeda do menino e o menino começou a gritar desesperado: me devolve minha moeda. E ele começou a andar empurrando a moeda com o pé assim, sabe? Pra pegar a moeda dele, pra roubar a moeda dele. E depois ele se sentiu culpado, porque o menininho sumiu. Ele encontrou com um padre no caminho, ele deu várias moedas pro padre. E, né, realmente ele se sentiu muito culpado. Deu aquele sentimento de culpa, porque ele voltou procurando o menino desesperado, começou a gritar pelo menino e não encontrou o menino. E aí na página 151, fosse como fosse, esta última má ação produziu nele um efeito decisivo. Atravessou rapidamente o caos que tinha no espírito e dissipou-o. Colocou de um lado as trevas e de outro a luz, e agiu sobre a sua alma no estado em que estava, como certos reagentes químicos agem sobre uma mistura turva, precipitando um elemento e clarificando o outro. Aqui, né, então, mais um pouquinho eu concluí, né, na página 154. E, pessoal, é isso. Eu tô gostando bastante. Eu não vi a hora de entrar esse personagem na história, né, o Jean tão conhecido aí, né, tão famoso. E eu tô gostando bastante. Amanhã, então, eu volto. Amanhã eu volto, tá? Pra continuar a leitura. Vou ler 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Amanhã eu vou ler certinho. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Tá bom? E é isso, pessoal. Amanhã a gente volta, então, com a leitura de Os Miseráveis. Tá bom? Beijinhos e tchau, tchau. Oi, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto, sexta-feira. E agora são 8h20 da manhã. Eu acordei há pouquinho, né? Alguns minutos atrás eu resolvi dormir um pouquinho mais hoje do que o normal, né? Mas é porque eu realmente ontem eu me cansei bastante com as coisas do dia e resolvi dormir um pouquinho mais. E daqui a pouco eu tenho que sair, tenho dentista e depois tem um monte de coisa pra fazer. Então eu falei, vou resolver isso logo e vou começar a leitura do dia, né? Vou ler a minha primeira hora do dia agora. Então, agora são umas 8h20, então vou ler até umas 9, tá? Só até umas 9. Não vai chegar a dar 1 hora, tá? Mas aí à tarde eu compenso com uns minutinhos a mais, tá bom? E é isso, gente. Eu vou, então, aqui pegar da página que eu parei ontem, né? 155, vou começar na 155. E vamos ver, né, como é que eu vou achar aqui ao longo dessa leitura, tá bom? É isso, então, continua me acompanhando e daqui a pouco eu volto. Agora são 9h07. Eu tive nesse tempo que parar, fiz café, cuidei dos cachorros, coisa rápida assim. Mas eu, né, dei sequência aqui, só dei essas pausas aí pra fazer essas coisas. E eu li até a página 175, então são 20 páginas, né? Por conta dessas pausas que eu tive que fazer, eu tive que cuidar da vida, mas eu consegui marcar algumas páginas aqui, marcar algumas partes que eu gostei bastante. Na página 155 inicia o livro que o Victor Hugo ele conta um pouco da Revolução, né, da Revolução Francesa. E aí mas aí essa parte eu não anotei nada, porque é só mesmo história, né, tipo, não joguei nada assim tão importante a ponto de eu grifar, mas é realmente bem interessante os detalhes como ele coloca, né? E aí, quando a gente inicia sai dessa digressão da história, né? Inicia que ele apresenta novos personagens, né? Pra história. E a gente conhece a Fantine. E a forma como ele descreve a Fantine é muito linda mesmo. E ele usa de palavras muito, né? A Fantine
a gente percebe que ela realmente era muito pura, e ele conta um pouco da história dela, não fica aquela coisa muito explícita. Eu acredito que mais pra frente ele tem mais detalhes sobre isso, mas então ele descreve a Fantine de uma forma muito bonita, muito bela. E aí eu marquei aqui na página 168 duas partes. Bem no comecinho dessa página, ele diz assim: o amor é um delito. Muito bem. Fantine era a inocência boiando sobre o delito. Então ele coloca dessa forma. E aí, no início de um novo capítulo, ainda nessa página, ele diz assim: aquele dia foi, do começo ao fim, uma aurora. Toda a natureza parecia repousar e sorrir. Os canteiros de St. Cloud exalavam perfumes. A brisa do Sena agitava brandamente as folhas. Os galhos gesticulavam ao vento. As abelhas saqueavam os jasmins. As borboletas pousavam aos bandos nas mil folhas, trevos e aveias. No augusto parque do rei da França via-se um bando de vagabundos, os pássaros. Eu achei bem bonito essa forma que ele quis colocar. E essa parte se dá porque houve um encontro, né, da Fantine com mais três amigas e aí os seus respectivos amantes, né? Então eles estavam passeando aí por Paris e estavam lá passeando, né? Aí eu também marquei aqui mais duas partes da página 175, que é a última página que eu li aqui nesse momento. Que ele fala assim, o Tholomyès, eu vou chamar assim porque eu acho que é assim que fala, Tholomyès, ok? Ele fala assim, quando eles estão conversando e tal. Nem tudo o que vem desse jeito é digno de entusiasmo e respeito. O trocadilho é a imundície que se solta do espírito. A bobagem cai em qualquer lugar, e o espírito, depois que uma asneira é dita, volatiliza-se. A nódoa esbranquiçada que se estende sobre o rochedo não impede o condor de pairar. Longe de mim um insulto ao trocadilho. Eles estão discutindo, né? Porque o Tholomyès é como se fosse o guru deles, né? Desse grupo aí. E aí ele tá sempre querendo dar lições de moral, enfim, falar as coisas. E aí começaram a discutir ali, né? E aí ele fala isso. E aí, por fim, ele fala o seguinte, que eu achei bem legal também. Ele diz assim, que eles estão comendo, né? E aí ele fala, não, mas vai com calma, não precisa ser tão guloso, calma, né? Come devagar e tal, vamos aproveitar, né, o sabor, né? E tal. E aí ele fala, a indigestão foi incumbida por Deus de moralizar os estômagos. E guardem isso, cada uma de nossas paixões, inclusive o amor, tem um estômago que não devemos encher demais. Em tudo deve-se escrever a tempo a palavra finis. Devemos nos conter. Quando for urgente, colocar ferrolhos no apetite, guardar a fantasia e colocarmos a nós mesmos nos devido lugar. Sábio é aquele que, em dado momento, sabe conduzir a sua própria prisão. Achei bem legal essa parte, gente. Bem bacana mesmo. E assim, tô bem empolgada pra ver o que vai acontecer. Eu tava também ansiosa, esperando aparecer a Fantine na história, né? E tudo mais. E mais tarde, então, eu volto e prossigo a leitura, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Não deixem de acompanhar, tá bom? O meu diário de leitura, que esse é o primeiro, então tudo quando é a primeira vez é uma experiência nova, então eu espero que vocês gostem, tá? Mais tarde eu volto então e tchau, tchau. Bom, agora são 6h55 e minha intenção é ler até umas 8, até umas 9 horas da noite, tá? Obviamente eu vou fazer pausas, né? Ir no banheiro, né? Porque eu bebo muita água mesmo durante o dia, então eu vou direto no banheiro. Vou parar pra comer e tudo mais, então assim, mas até umas 9. Vou passar um pouquinho, talvez, devido às pausas que eu vou fazer ao longo da leitura, mas eu vou tentar ler aí as 2 horas certinho. Porém, né, vai passar um pouquinho aí, tá bom? Então hoje eu volto depois para contar para vocês como que foi. E eu vou reiniciar, né, aqui vou dar continuidade à leitura.
Hoje pela manhã eu li até a página 175. Então, agora eu vou iniciar na página 176, tá bom? E eu volto já já, então, logo menos, volto pra contar pra vocês como foi. Pessoal, agora são 9h14, tá? Eu parei já há alguns minutinhos, tá? E vou gravar aqui pra vocês aonde que eu tô, como que foi a evolução na leitura de hoje, tá? Eu li até a página 241, tá? E assim, só pra resumir, gente, pro vídeo, pra esse diário de leitura não ficar tão longo, que eu acho que já deve estar aí batendo seus 30 minutos, né? Mas assim, não vai ter jeito, né? Vai ficar longo mesmo. Assim, eu tô bem chocada com o decorrer aí da narrativa. Como é que pode, né? Eu não tô nem na metade e já aconteceu tudo isso. Eu tô assim, meu Deus. E assim, a gente conhece novos personagens, né? Conheci novos personagens aí, que eu tô gostando bastante. E já tô com o rancinho do Javert, do Inspetor Javert. Quem já leu vai saber de quem que eu tô falando, né? Esse cara realmente é um. Aqui, ó, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Pode ser que ao decorrer ali da narrativa ele mude, não sei, vamos ver. E a Fantine, gente, eu tô muito triste pela Fantine, porque a Fantine tá passando por uns perrengues aí, viu, gente? Ela teve uma filha com aquele caso, né? Lá do com aquele amante e tal. E ela teve que deixar a filha pra poder trabalhar e dar o sustento para ela, então ela deixa com uma família de camponeses, só que essa família de camponeses já tem duas filhas, e aí eles meio que exploram a menina, fazendo ela fazer serviço doméstico, e exploram a mãe da menina para mandar sempre cada vez mais dinheiro, inventando que a menina tá doente, que a menina vai morrer, e aí a Fantine, tipo, se vê desesperada porque ela é mandada embora, né? Porque começam a soltar uns boatos falando que ela era uma qualquer e tal, e que tinha filho e tal, e não sei o quê. E aí, tipo, é dispensado. Mas, tipo, não é culpa do prefeito da cidade que é o responsável ali por tudo. Ela, ela, ela tem em mente que é ele, mas ele não é o culpado. Ele, na verdade, é uma boa pessoa, né? E aí, tipo, ela se vê obrigada a se prostituir, ela corta o cabelo dela, que é, tipo, a coisa que ela mais, tipo, um momento de vaidade, se uma mulher sabe, né, de cabelo, né? E também os dentes da frente, ela se vê obrigada a arrancar por dinheiro. Então ela faz coisas assim absurdas, acreditando, né, que é pra mandar pra filha e na verdade, tipo, o casal de uns mercenários mesmo e não vale nada. E, meu, aí um quentinho no coração foi saber que o Sr. Madeleine, que é o prefeito, salva ela das mãos do inspetor Xavier, que queria prender ela, deixar ela presa por 6 meses na cadeia, e ele chega e salva ela. E, e fala que vai buscar a menina e que elas vão poder ficar juntas e tal. E, tipo, ela fica extremamente agradecida. Então, eu acabei nessa parte aí, gente. Que acontece tudo isso com a Fantine. Ela tá lá prestes a ser presa, mas aí chega o salvador dela ali e resolve a parada. E ela não vai mais ser presa. E aparentemente ele vai mandar buscar a menina e vai dar tudo certo com ela. Assim, né? Tipo, mas depois de ter acontecido um monte de perrengue na vida dessa coitada, dessa mulher, né, gente? E assim, gente, agora aparentemente a próxima parte aqui do livro, né, vai falar um pouco sobre a história do Javert, que é o nome do livro aqui é Javert. Então é isso. Amanhã eu vou dar continuidade. Amanhã, na parte da manhã, eu não vou conseguir, porque amanhã eu trabalho. Eu dou aula a manhã inteira, das 8 ao meio-dia. Então, eu vou ler só à tarde e à noite. E daí a gente lê, né? Às 3 horas aí. Talvez eu leia 1h30 à tarde, 1h30 à noite, pra compensar, né? E é isso, pessoal. Continuo, então, fazendo a leitura aqui e contando pra vocês
um pouco do que eu tô achando. Eu fiz algumas marcações aqui nesse pedaço que eu achei bem... Não foram muitas dessa vez, não. Dessa vez foram menos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Anotei. Claro que anotei. Anotei algumas coisas que eu achei bem interessantes, assim, a maneira como ele coloca, né? Na página 178, o amante da Fantine, né? O Tolomis, eles, né, debatendo, conversando, tarará, naquele encontro que eles estavam tendo, né? Ele diz assim, que as mulheres adoram comer, né? Adoram comer doce. Uma coisa assim, muito, né? Peculiar, assim, vamos dizer. E ele pega e fala o seguinte: ouçam bem, o açúcar é um sal. Todo sal é secante. O açúcar é o mais secante de todos os sais. Suga através das veias os líquidos do sangue. Daí a coagulação, em seguida a solidificação do sangue, as tuberculoses no pulmão e depois a morte. E por isso o diabetes confina a tísica. Portanto, não mastiguem açúcar e viverão mais. Eu achei isso muito legal. Tipo, bem colocado. E também, ao decorrer, né, da narrativa, a gente descobre, então, né, a Fantine deixou a Cosette, né, a filhinha dela, para o casal de camponeses e tal. E aí tem uma parte que fala assim, sobre a Cosette, que a injustiça a tornara intratável e a miséria feia. Não lhe restavam mais que seus belos olhos que davam nó, porque grandes como eram, parecia que neles se via uma quantidade maior de tristeza. E depois, na página 207, quando estavam falando do Sr. Madeleine, que é o prefeito da cidade, né? Que se tornou prefeito da cidade depois de alguns acontecimentos lá. Quantos homens se parecem com as ortigas? E acrescentou, depois de uma pausa: meus amigos, lembrem-se disso. Não há ervas más, nem homens maus, mas sim maus cultivadores. Achei bem legal essa parte também. E por último, na página 215, quando quando eles estavam conversando sobre o inspetor Javert, eles estavam conversando, o inspetor Javert, o senhor Madeleine e tudo mais. Aí em um momento foi dito isso daqui, ó. De resto, e esse é o corretivo necessário caso o sentido de certas palavras tenha se mostrado absoluto demais. Não pode haver nada verdadeiramente infalível na criatura humana. E é característico do instinto justamente poder ser perturbado, desnorteado e derrotado, sem o que seria superior à inteligência, e a besta viria a possuir melhor compreensão que o homem. É isso, gente. Foram essas partes que eu sublinhei, não foram muitas, né? Considerando a quantidade de páginas que eu li, né? Mas é isso. Amanhã eu volto. Já li as 242 páginas. Assim, tô gostando bastante do que tô lendo, gente. Assim, minhas expectativas estão cada vez mais, né? Não tem nem o que falar. Muito bom. E não vejo a hora de saber o que vai acontecer. E vai ter muito mais personagem que vai entrar nessa história, né? Porque não vai se basear só nisso. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. E até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 8 de agosto, né? Sábado. E agora são 6 horas da tarde, tá? Eu vou iniciar, né? Retomar a leitura agora, só agora. Porque de manhã, sábado de manhã, a manhã inteira, até 12:30, eu dou aula de inglês, né?
Depois eu tive que fazer almoço, depois tive que fazer mais um monte de coisa aqui em casa. E também ajudei meu filho a fazer um pouco de lição, daqui a pouco ele vai fazer mais um pouco. Então eu tô nessa, né? Eu vou parar um pouquinho pra ler, aí depois eu tomo um banho e depois eu continuo lendo. Então eu volto pra contar, né, o que eu consegui ler hoje, sábado, dia 8 de agosto, pra vocês, tá bom? Assim, eu vou lendo, né, vou ler um pouquinho, uma horinha, tomo um banho, depois eu volto, leio mais um pouco, eu vou parando, vou comer, vou fazer, e assim, mais tarde eu volto e conto pra vocês como que foi a evolução do dia, beleza? Então já já eu volto. Agora são 11h36 da noite. Daquela hora que eu comecei, eu parei, eu tomei banho, eu parei pra comer, enfim, fiz várias pausas. Mas eu consegui ler, gente, até agora, até a página dos 374, tá? Eu li bastante, mais de 100 páginas. Assim, gente, eu vou falar que eu tô chocada, porque assim, primeiro, sabe aquele Sr. Madeleine que apareceu na história? É o Jean Valjean. Eu comecei a desconfiar porque apareceu o Inspetor Javert, né? Aquele Inspetor Javert, que eu já peguei um rancinho dele já. Ai, vocês me desculpem, meu filho gritando aqui, gente. Enfim, aí, o que acontece? Ele é o Jean Valjean, né? A gente descobre isso porque fica bem explícito, né? Na narrativa aí, ele acaba... Enfim, meu Deus. E a Fantine, gente, a Fantine, que vontade de chorar, gente, quando eu li a parte que ela adoece, ela quase vai presa, o Javert quer prender ela, daí chega o Sr. Madeleine, fala que não, e aí depois o Javert vai lá confrontar ele, né, dizer que, pedir desculpa, tal, porque ele desconfiava que, na verdade, ele era o Jean Valjean, e de fato ele é o Jean Valjean. Só que ele pega e fala que encontrou o Jean Valjean de verdade, ele tá sendo julgado, ele vai ser preso e tal. E aí o Jean Valjean, que é, né, o verdadeiro, né, ele sente remorso e tal, ele fala, não posso deixar uma pessoa ser presa no meu lugar. Então ele vai atrás e ele se entrega, né, pra poder libertar a pessoa lá. E aí, tipo, com isso, ele vai ser preso de novo, né? Só que nisso ele volta porque ele tem que ajudar a Fantine, né? A Fantine passa por maus bocados, a Fantine deixa a filhinha dela com um casal de camponeses e eles são super exploradores, tipo, eles já têm mais 2 filhas e, tipo, eles exploram uma menina, tipo, dão as coisas que ela deixou, todo o dinheiro que ela manda pra cuidar da menina, eles não, sabe, paga, sabe? Enfim, é muito bizarro, tipo... Ai, desculpa, gente, meu filho gritando lá. E assim, eu fiquei muito triste na cena que ela fica muito doente, né? Ela adoece. E ela é mandada embora da fábrica onde ela trabalha, né? De costureira, e daí ela passa por maus bocados, né? E aí ela corta cabelo pra ter dinheiro pra mandar pra filha, corta o cabelo dela, que é aquela coisa que, tipo, pra uma mulher, né, tipo, o cabelo é muito importante, tá sempre bonito e tal. Ela arranca os 2 dentes da frente, porque, tipo, tem um dentista charlatão na cidade que oferece muito dinheiro pelos dentes da frente dela, porque ela tem os dentes muito bonitos. E, né, naquela época, né, Europa e tudo mais, na época que se passa aqui a narrativa, ter dentes muito bonitos, branquinhos, aquela coisa bem, né, era sinônimo de, né, como pérola, como joia, então, e aí valia muito dinheiro, daí ela arrancou os 2 dentes da frente dela, ficou sem os dentes da frente pra poder mandar dinheiro pra filha, e esse casal que tava cuidando, né, entre aspas, a filha dela, da Cosette, não cuidava porcaria nenhuma. Enfim. E aí ela começa a adoecer e acontece um problema, né? Que aí o inspetor Javert
pega ela e vai querer prender ela. Daí chega o Sr. Madeleine, que é o nosso Jean Valjean, né? Que a gente, nesse momento a gente ainda não sabe, né? Que é ele. E fala, não vai prender ela não. Não, senhor, não pode prender ela. E aí, tipo, tem esse confronto com o Javert, com o Madeleine, né? Que é o Jean Valjean. E daí acontece isso, né? Ele promete pra ela que vai cuidar dela, que vai buscar a filha dela, e ela fica toda feliz. Só que nisso, como ela tá doente, ele leva ela pra uma enfermaria, onde tem 2 pessoas lá que ficam cuidando dela. E o médico, tudo direitinho. Só que ela vai ficando cada vez pior, cada vez pior. E aí mentem pra ela, né? Quando ele descobre que tem uma pessoa pra ser injustiçada como Jean Valjean, ele fala, não, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que resolver isso. Ninguém pode ser preso por uma coisa que eu fiz, né? E aí ele começa a remoer tudo o que ele fez, né? E tal. E daí ele vai atrás e ele se entrega. E é bem tenso, né? Porque a gente vê o Jean Valjean em conflito com ele mesmo. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? É muito interessante ele ver esse conflito, né, interno dele. A maneira com que ele fica ali, né, se debatendo com a consciência dele, né. E aí acontece, ele se entrega e tal. E aí quando ele volta, né, ele tá lá com a Fantine. E aí o Javert aparece com a ordem de prisão pra ele, pra prender ele, né. E a Fantine fica desesperada, fala, como assim, não sei o que. E aí nessa, quando ele pega e fala assim, antes me dá 3 dias que eu preciso buscar a filha dessa miserável, dessa pessoa que tá aqui, nessa moça. Que buscar a filha de nada, o Javert bem secão, bem rude, bem frio mesmo. Fala que não vai, que não acredita em nada, que não. E a Fantine fala, como assim, minha filha não tá aqui, porque tinham mentido pra ela, falando que a filha dela estava lá. Pra ela se sentir melhor e tudo mais. E quando ela tem esse ataque, assim, ela levanta com tudo, começa a se debater, e quando ela cai na cama, ela bate a cabeça e morre, gente. A Fantine morre. Eu fiquei... que eu não sabia o que fazer. E assim, e o Jean Valjean também fica bem sentido com tudo. E aí ele é levado pra prisão. Ele consegue dar aquela escapadinha e voltar pra casa dele, né? Pra onde ele dormia, né? O quarto dele. E deixa algumas coisas, algumas incumbências pra ajudante dele, né? Lá, que vivia lá. E depois, né? Ele consegue escapar de novo, mas ele vai ser capturado de novo, né? Mas assim, gente, meu Deus, fiquei muito triste com isso que aconteceu com a Fantine, todos os perrengues que ela passou pra terminar desse jeito, você entendeu? E contando que a filha dela estava sendo bem cuidada, né? Isso que é pior. E o Jean Valjean também, né? Porque a gente vê que a gente ainda não descobriu. Eu, pelo menos, ainda não descobri. Eu acredito que mais pra frente no livro vai ter mais detalhes. O que aconteceu pra ele virar o Sr. Madeleine, né? E agora eu já concluí a primeira parte, que é a Fantine. E já tô na segunda parte, que é a Cosette. Só que, gente, lembra que eu contei pra vocês as digressões, né, do Victor Hugo? Então, na primeira parte, a principal digressão aqui foi sobre a Revolução Francesa. Agora, a digressão é sobre a Batalha de Waterloo. E pelo que eu pude ver, eu já comecei a ler, tá? É interessante, pelo que eu falei. A história é interessante, é bom a gente saber, né, pra gente ter e tudo mais. Mas assim, são muitas páginas, eu acho que tem umas 20 páginas sobre a história de Waterloo. Tipo, e eu tô assim, não tô nem na metade. Então assim, eu vou dar uma pausa agora mesmo, né? E amanhã eu continuo, né? E eu fiz algumas anotações aqui,
né, nesse pedaço que eu li hoje, na página 263, 262, tá? Eu marquei essa parte aqui, ó. O olhar do espírito não pode encontrar em lugar algum mais deslumbramentos e mais trevas do que no homem, nem fixar-se em nada mais temível, complicado, misterioso e infinito. Há um espetáculo mais grandioso que o mar, é o céu, e há outro mais grandioso que o céu, é o interior da alma. Achei bem bom isso aqui. Outro que eu achei bem legal, assim, desse pedaço que eu li hoje, gente, tinha muita coisa. Eu ia grifar muita coisa, mas tipo, eu grifei esses que foram os que mais me tocaram, assim. E é lógico, as partes que, quando ele tava em conflito com ele mesmo, sabe, assim, o Djaval já falando, vou, não vou, faço isso, não faço, meu Deus, o que eu faço, não sei o que. Também tinha umas partes, mas eu não grifei. Eu grifei essa parte aqui também, ó. Essa parte quando ele tá se entregando pra justiça. Lá no julgamento daquele cara que estavam dizendo que era o Djaval Jean, mas não era, né? Então, ele falou assim, ó, ele se entregou, falou lá, não, eu não sou louco não, eu sou o Djaval Jean mesmo. Aí ele fala assim, escondi-me sob outro nome, tornei-me rico, tornei-me prefeito, queria novamente fazer parte das pessoas de bem, mas parece que isso não é possível. Enfim, há muita coisa que eu não posso falar, não vou lhes contar minha vida. Um dia saberão. Roubei o bispo, isso é verdade. Roubei o pequeno Gervais, também é verdade. Tinham razão os que disseram que Jean Valjean era um miserável muito perigoso, porém talvez a culpa não seja toda dele. Ele fala no meio da confissão, né, no momento que ele se entrega. E aí, bem após a morte da Fantine, após aquela situação toda triste, né? Tem uma parte que eu grifei que fala assim: Jean Valjean tomou entre as mãos a cabeça de Fantine, arrumou-a sob o travesseiro, como uma mãe faria por seu filho. Amarrou o cordão de sua camisola e colocou seus cabelos para dentro da touca. Fazendo isso, fechou-lhe os olhos. O rosto de Fantine, naquele instante, parecia estranhamente iluminado. A morte é a entrada para a grande luz. A mão de Fantine pendia para fora do leito. Jean Valjean ajoelhou-se diante dessa mão, levantou-a ternamente e a beijou. E assim, né, eu concluo aí a leitura do dia, gente. Eu terminei, né, parei na página 374. Na verdade, eu não li a 374, eu li até a 373, né? Amanhã eu leio a 374. Mas assim, gente, agora a gente tá vendo sobre a Batalha de Waterloo. E aquilo que eu falei pra vocês, tem muito chão pela frente aqui ainda, hein? Tem bastante, acho que tem mais tipo, umas 15 páginas de Batalha de Waterloo. Vamos ver. Amanhã, com certeza, eu termino e continuo a história. Mas, ó, já foi aqui um bom tanto, ó. E é isso aí, gente. Vamos ver, a gente continua aí, firme e forte na luta, não é não? Obrigada, espero que vocês estejam gostando. E tchau, tchau. Até amanhã. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 9 de agosto, domingo. E agora são 7h20 da noite. Eu não fiz o vídeo gravando o início aqui, né, da leitura do dia. Mas eu tô fazendo esse vídeo agora pra finalizar, tá? Porque eu li bastante até. E eu li até a página 417, tá? Eu concluí a leitura daquela parte que falava da Batalha de Waterloo. E também a gente viu que Jean Valjean é dado como morto depois de ele salvar um marinheiro em um acidente grave que ocorreu e ele, né, tava lá, ele foi capturado, né, e tava lá, e aí acabou se sacrificando para salvar a vida desse marinheiro.
né? A gente sabe que ele não morreu, mas ele é dado como morto porque ninguém achou o corpo, né? E é isso, gente. E eu só grifei aqui uma parte que eu vou ler pra vocês, pra ser bem rapidinho aqui, tá? É da página 398 e 399. Uma parte na 398 e outra parte na 399. Que fala assim: se alguma coisa é espantosa, se existe uma realidade que ultrapassa o sonho, é isto: viver, ver o sol, estar em plena posse da força viril, ter saúde e alegria, rir abertamente, correr em direção a uma glória resplandecente que temos diante de nós. Sentir no peito um pulmão que respira, um coração que pulsa, uma vontade que raciocina, falar, pensar, ter esperança, amar, ter mãe, ter mulher, ter filhos, ter a luz, e de repente, em menos de um minuto, o tempo de um grito, afundar em um abismo, cair, rolar, esmagar, ser esmagado, ver as hastes do trigo, flores, folhas, ramos, sem poder agarrar-se a nada, sentir inútil a sua espada, sentir homens por baixo de si e cavalos por cima, debater-se em vão, os ossos quebrados por algum coice na escuridão, sentir um calcanhar que lhe faz saltar os olhos, morder com raiva as ferraduras dos cavalos, sufocar, berrar, se retorcer, estar lá embaixo e dizer: ainda há pouco eu estava vivo. Essa parte eu achei bem legal. E aí eu quis grifar pra vocês, né? E é isso. Eu vou finalizar aqui, porque eu tenho bastante coisa pra fazer hoje ainda. E vou editar. Então, essa primeira parte do diário de leitura, né? E eu vou provavelmente estar postando amanhã, né? Segunda-feira. E aí, ao longo da semana eu vou gravando e a gente sempre combina assim, então, tá? Os diários de leitura vão ser sempre postados às segundas-feiras, para dar tempo de eu editar, exportar o vídeo, renderizar tudo direitinho e aí subir o vídeo pro YouTube, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando desse diário de leitura, é o primeiro aí. Me deixa aqui nos comentários se vocês curtiram, se vocês acharam que desse jeito fica legal, tá? Eu não gosto de falar muito rápido, né? Eu posso até falar rápido, mas eu não gosto de falar muito rápido, porque eu acho que, né, eu preciso estar no meu tempo, né, e tudo mais, enfim, mas eu preciso saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa primeira parte. E lembrando que, como eu comecei a leitura na quinta-feira, né, então semana que vem vai ser um pouco mais longo, porque vai ser de segunda até domingo, né, então provavelmente fique mais longo o vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você já leu Os Miseráveis, deixa aqui embaixo pra eu saber o que você achou, tá bom? E se você tá com vontade de ler, não perde tempo. Comece a ler agora mesmo, se você tiver a oportunidade, se você tiver a obra ou não, se você tiver um Kindle. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Amazon pro e-book e pro físico, tá bom? Aí você pode tá adquirindo aí pelo meu link da Amazon e dá aquela força pro canal tão especial. Deixa o meu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo, tá bom? Beijo grande, pessoal, e até então o próximo vídeo de Diário de Leitura, Os Miseráveis. Beijo!